Então, boa tarde, amigos, boa tarde, alunos. Fazendo um vídeo aqui em resposta ao vídeo do Ian, que chama O Novo Cerco a Cuba. Então, dialogando aqui com o texto, com o vídeo do camarada Ian Neves. Olha, em primeiro, o Ian aposta muito em Cuba, no castrismo. Cuba e tal vira sinônimo de um regime, que é o castrismo. E ele aposta nisso como sendo uma construção do socialismo ainda hoje. Eu acho a aposta equivocada. Melhor pensar que não existem países socialistas hoje. E o que existe aí são países capitalistas com uma fina máscara, um disfarce da sua exploração. Então, Ian fala do governo Dias-Canel, da Constituição de 2019, como uma NEP. Não, mas segundo Frank Garcia Hernandes, do blog Comunistas, que é um trotsko de linha posadista, que era do PC até pouco tempo, agora está na Argentina e fez o livro Cuba, uma história crítica. Segundo ele, existe o grupo do Raul Castro que está fazendo a restauração capitalista. Nem nisso eu não acredito, eu acho que nem se construiu o socialismo lá. Se debateu sobre o socialismo. Mas quando se começou a construir, já estava acabando a União Soviética e as orientações foram só enrolando e atrapalhando, e ficou sendo só uma retórica o socialismo. Na prática, sempre foi um capitalismo de Estado. Mas não é essa a ideia do Frank. Então, assim, para o Frank, tem um fidelismo, que é um grupo do Fidel, que foi derrotado e que compete ainda com o grupo do Castro, que é um grupo de burocracia que quer efetivamente restaurar o capitalismo. Essa é a posição do Frank Hernandes. Eu não concordo que existe um socialismo, nem que se construiu. Mas que parece existir esses dois grupos, sim. Parece-me que sim. Quando o Fidel morreu, o grupo do Fidel foi expurgado, tem gente até na cadeia, pelo pouco que eu vi. Se vocês quiserem, eu volto a esse ponto, que ninguém fala, né? Então, isso posto, vou falar de algumas outras questões que vêm à baila nesse vídeo do Ian Neves. Eu vejo que em alguns momentos o Ian não faz algumas distinções, né? Então, por exemplo, é importante ver como um Batista era um cara da burguesia compradora que chegou ao poder em 1934 com uma revolta dos sargentos que revolucionou ali o exército, no sentido de subverter de baixo para cima. Então não era uma pessoa totalmente aceita pela elite, nunca na vida, né? Era um jornalista, um cara que queria ser jornalista e virou militar por falta de opções, que ele era de classe operária. Então, o Batista não proibia a autonomia universitária, tinha um movimento estudantil que inclusive ajudou ele a subir em 1934, quando ele fez a Revolta dos Sargentos, derrubou os Céspedes. Teve uma revolução de 1933, eu acho que na análise do Ian ele omitiu isso. O Batista ele tinha uma contradição que Fidel explorou muito bem. Era um regime ditatorial, né, capitalista, com uma fachada democrática. Então, por exemplo, a revista Boêmia, que era tipo um pasquim de lá, apoiou La Moncada, que é uma tomada violenta do quartel pelo Fidel. Isso saiu sem censura no tempo do Batista. Então, quando Fidel chegou ao poder, ele deixou bastante claro, ele e seu grupo, com o Paredon, que ele daria esse tratamento muito duro para o dissidente que o Batista não deu. Isso é importante a gente saber essa nuance, sem ser batistiano, né? Perceber que o Batista está mais para o Vargas e para o Perón que para os nossos Geisel, Médici aqui do Brasil. É uma figura que ainda tem uma margem de ambiguidade, entendeu? Então, isso é interessante. Então, olha, embora exista mesmo o privilégio cubano, que muito bem o Ian lembra, que os cubanos não têm um status privilegiado ao entrarem nos Estados Unidos,
relação aos demais latino-americanos, e isso estimula a imigração dos quadros técnicos, né, bem formados. O Trump está expulsando os cubanos, expulsou mais de 1.300, parece. Tem muitos também nos campos lá presos. Então eles também estão sendo, os cubanos também estão sendo vítimas de expulsão lá por parte da imigração. Então, olha, eu acho complexo fazer o elogio desse sistema econômico cubano, porque não se construiu o socialismo. Minha hipótese é o seguinte: não se completou ali a Revolução Democrática, todas as suas etapas, que seria dividir o latifúndio em minifúndios, criar um capitalismo, indústrias próprias, um capitalismo não dependente nas cidades, e articular esses dois sistemas produtivos, cidade e campo, sem um outro imperialismo, de forma a contar com suas próprias forças. Não, isso jamais aconteceu em Cuba. O sistema se ressentiu muito da nossa tradição de caudilismo, da autocracia, dessa tradição latino-americana das ditaduras, né, capitalistas, claro. E podemos dizer que essa Revolução Democrática foi devorada pelo grupo de Castro, caminhou para um tipo de ditadura latino-americana, muito centralizada em cima de uma figura, tem esse termo, aparece em alguns documentos lá, em cima de um ditador, de uma personagem carismática ali, personalista, caprichosa, que está acima das instituições, é um Bonaparte acima das instituições. E troca-se o caudilho Batista pelo caudilho Castro, o imperialismo americano pelo imperialismo russo. E um ponto bom, que eu elogio o camarada Ian, de falar no social imperialismo. Mas aí ele logo em seguida exclui que seja aquele imperialismo do Lenin. Não, é aquele mesmo. É aquele mesmo que provoca a troca desigual e a situação de semicolônia de Cuba. Semicolônia do imperialismo russo. A vanguarda ainda está assim, palpos de aranha para aceitar isso, mas temos que aceitar. É a melhor hipótese. Então, o Carlos Frank, que fez Retrato de Família com Fidel, fala que a Cuba já estava se haitianizando, né? Passando por uma haitianização, ficando parecida com o Haiti, já lá no começo dos anos 60, com as pessoas cultivando na varanda verduras devido à escassez. Ele já estava comparando com o Haiti ali. Né? Porque é um exemplo que as pessoas colocam. Interessante trazer o Carlos Frank, que é um jornalista que participou da Revolução Cubana, mas depois rompeu, mas não deixou a esquerda, e está exilado na Europa, falar disso, né? Então, quando o Ian fala de Che, parece que ele não sabe, ou fez confusão, que o Che não foi de nenhum partido comunista. Ele teve convites ali, teve próximo deles, na Guatemala, no México, mas ele nunca aceitou. E também, o Partido Comunista que tinha ali em Cuba era um partido bem ambíguo, conciliador, que tinha tido 2 ministros de Batista. O PSP tinha mudado de nome para Partido Social Progressista, para poder concorrer em eleições e tal. Tinha mudado, lá parece que no final da Segunda Guerra Mundial. E era um partido conhecido por lançar candidatos ali durante a ditadura do Batista por outros partidos, tipo o Jones está fazendo com o PSOL. Lançar pessoas por partidos legalizados estando na ilegalidade. Porque, sim, o PC de Cuba mudou de nome para Partido Social Progressista em 45, parece, e até 52 ele foi um partido legal, ele caiu na ilegalidade, mas continuou mandando participar de eleições através de outros partidos, mesmo durante Batista. Então, teve pelo menos 2 ministros de Batista na gestão de 40, se não me engano, 40 a 44. E um deles, me parece que foi o Carlos Rafael Rodrigues, que foi um ministro forte
da economia de Cuba. Então, a raia miúda que participou ali do exército Batista, soldados e tal, pessoas que eles nem tinham, os pobretões que nem tinham alternativa, foram ali fuzilados por se envolverem com o Batista, mas tinha um figurão do governo Castro, foi ministro Batista, Carlos Rafael Rodrigues, ministro da Economia. Então é importante a gente ver essas contradições aí, que isso que fica, que caracteriza, fica uma linguagem, uma análise dialética, né? Que vê a contradição no processo de mudança. Então, eu vi muito otimismo daí do camarada Ian com planejamento econômico em Cuba. Que o problema seria só o embargo dos Estados Unidos, os Estados Unidos não quererem comerciar, que aí floresceria um sistema econômico em Cuba. Eu acho difícil. Pelo seguinte, o sistema econômico de Cuba ele é uma grande corporação. São basicamente duas grandes estatais capitalistas. Aqueles hotéis, aquela rede de hotéis são parcerias público-privadas e normalmente recebe-se ali em dólar e paga-se os empregados em peso. Tem muito esse tipo de coisa. Também acontece com os médicos que são mandados para fora, os médicos cubanos. Eu reconheço que a medicina é boa, mas o estrangeiro poder usar a medicina gratuitamente não pode. Eu fui ao CVC e perguntei o que era necessário para ir a Cuba, e a medicina não é gratuita para estrangeiros. Você tem que ter um seguro de saúde. Então, fala-se muito no Sequel, aquele filme do Michael Moore, mas eu vou procurar saber, se vocês quiserem mais em detalhes, qual foi a situação ali. Qual foi a situação ali, mas a medicina lá não é gratuita para estrangeiro, não. Então, o Ian festeja a redução da jornada de trabalho. Já o Frank Garcia, do Blog Comunistas, esse cubano, ele explica que a partir das privatizações dos anos 90, quem está trabalhando na empresa privada em Cuba só tem apoio quando procura apoio, vai em sindicatos amarelos, não tem apoio para ter seus direitos cumpridos. Então tem trabalhado muito mais e sem direitos, que é preocupante. Então Frank Garcia denuncia que as privatizações levam a abusos dos direitos trabalhistas. Eu acho que a gente não pode comparar, o Ian compara o Dias-Canel e as mudanças desde 2019 na nova Constituição com a NEP. Eu creio que o modelo é muito mais ZEE, Zona Econômica Especial. É muito mais o modelo revisionismo chinês do Deng Xiaoping. Parece-me que sim. A gente já discutiu em outros grupos socialistas essa questão da NEP, e eu vejo assim que tem uma diferença essencial. No tempo da NEP existia um partido revolucionário com discussões, com debates, com discussões, com embates. No momento do revisionismo cubano ali, esse partido ele é amorfo, ele é submetido ao grupo do Fidel, ele não tem muito debate orgânico, ele é muito corporativo, ele normalmente ele não tem as divisões internas, isso é muito combatido. E uma crítica autocrítica, não se critica Fidel, nem na imprensa, inclusive, vamos falar da liberdade de imprensa, não se pode criticar Fidel. Disse que Fidel é autocrítico. Então, assim, isso está num livro de um jornalista favorável ao castrismo, que foi a Cuba, Sudário Silva. Então, voltando ao sistema econômico. É um sistema econômico que acabou ficando com o pior dos dois mundos. Então, estatizou-se toda a economia. Na prática, essa economia não está com mecanismos reguladores por parte do povo. Ficou centrada no estilo camarilha, estilo Khrushchev, quer dizer, uma patotinha, uma panelinha é que manda no país todo. Que toma as decisões para essas estatais, que na prática esses dirigentes das estatais têm autonomia muito grande, praticamente igual a do burguês. O burguês manda lá dentro de sua empresa como um monarca, né? A monarquia empresarial ali. O cara manda, desmanda, reduz o salário de quem quiser, manda quem quiser embora.
E os dirigentes estatais são bem a classe dirigente de Cuba, e eles têm essas empresas autônomas buscando a lucratividade. O Ian falou sobre o planejamento econômico. O planejamento econômico realmente foi um motivo de grande debate, ainda é um debate econômico mais... Saiu pela Boitempo um livro sobre o debate, que acho que do Luiz Pericaz. Mas, em suma, achei... Ali está com um vocabulário bem técnico, mas eu creio que aconteceu o seguinte. De um lado, Che, propondo o planejamento estilo planificação, não, né, pós-NEP, estilo anos 30, um planejamento, uma forte autoridade central que não se preocuparia com a rentabilidade e a lucratividade. Poderia, esse planejamento, investir um lucro que tirou ali, cobrir uma despesa, poderia dar prejuízo. O Che defendeu que era importante industrializar, às vezes dando prejuízo. Já com o Carlos Rafael Rodrigues, que foi quem debateu com ele, a ideia era essa, adotar o modelo soviético do tempo do Khrushchev e do Brezhnev, que empresas autônomas buscando a lucratividade e sem o planejamento central. Então, na prática, o planejamento não acontece, é mais fake. Em 64, a JUSEPLAN, que seria a Junta Central de Planejamento, ela é unificada ao Ministério da Economia. Até hoje tem esse nome, Ministério da Economia e Planificação, mas que é uma planificação que na prática ela é residual, ela não acontece. É uma economia de capitalismo de Estado, que é uma grande corporação. E agora, quais são as consequências do que você está chamando de NEP, Ian? Que o Ian está chamando de NEP? Seriam as privatizações e concessões. Então, segundo o Frank Hernandes, esse período agora é muito mais difícil que o período especial. Por quê? Porque o que havia de apoio à população, de estado de bem-estar social, lojas estatais que vendiam alimentos aos preços subsidiados, barraquinhas e tal, isso foi acabando porque o Estado está fazendo privatizações. Então está aumentando a opressão classe trabalhadora. As empresas privadas não vendem mais ao preço subsidiado de antes, então a situação agora é pior. Desapareceu aquele estado de bem-estar social com essas privatizações e terceirizações desde os anos 90. Entendeu? Essa é a posição do Frank Hernandes sobre essa questão do que de agora ser pior que o período especial. Segundo ele, sim. É bem pior, sim. Então, outros pontos que o Ian levanta. Relação União Soviética e Cuba, né? Aquele momento que o Ian passa um vídeo em que o Fidel fala que haveria, se houvesse guerra civil, Cuba continuaria. Se houvesse integração da União Soviética, Cuba continuaria. Porque o que havia... A União Soviética realmente construiu o socialismo. E a partir de um certo momento, há um embate em quem quer transformar a União Soviética num Estado capitalista próspero, uma democracia ao estilo europeu e norte-americano, contra quem ainda quer o modelo de introduzir o capitalismo sob orientação inquestionável do Partido Comunista. Isso que eu acho que o Fidel está identificando ali. Que existem duas propostas, de uma democracia europeia e americana com total capitalismo e a outra de capitalismo de Estado ali, com o PC se reformando um pouquinho ali e tal, mas ainda com uma autoridade inquestionável. Isso que ele está falando que levou à guerra civil. A desintegração, acho que ele está pensando no fato de que há uma federação efetivamente na União Soviética, né? E realmente há pouca centralização do poder em relação a Cuba. Cuba não é uma federação, não. Então, voltando aqui, o que mais que a gente podia pontuar? Ian fala da moradia, né? Moradia é um grande problema lá, eles questionam muito. Muitas famílias morando nas mesmas casas, e tem dinheiro para construir hotel de luxo. Então, a experiência cubana não foi além do capital.
ela permanece sempre como um capitalismo de Estado, onde discute-se o marxismo, discute-se José Martí, mas de uns anos para cá eles estão bem voltados para um socialismo, para um nacionalismo, que ainda fala assim com tintas socialistas, mas nos congressos a gente vê muito os libertadores da guerra, o Eduardo Maceu, o Céspedes, o Martí e o Fidel. São as fotos que aparecem mais nos congressos. Eles focaram no nacionalismo, mais do que nesses assuntos sobre o capitalismo, sobre o socialismo. O Frank Hernandes diz que muito tempo lá não é editado mais o Capital. Então, uma grande queixa dos cubanos mais recentemente é que mesmo na pandemia, com o país caindo aos pedaços, com o risco das pessoas morrerem, o investimento não era em infraestrutura e sim em hotéis para conseguir dólar, porque a elite precisa. Então, a elite lá são os militares e os dirigentes das estatais, né? Então, prefere-se investir em hotel do que construir casa para o povo. Vou só finalizar, fechando essa questão aqui. A grande diferença que não pode ser NEP é que o partido não é um partido revolucionário mais, é um partido revisionista que é parceiro da burguesia, não é? Então, esse partido é muito... quem tem o poder lá são pessoas ligadas ou por amizade ou por fidelidade ao grupo dos Castro e sua família. O laço familiar pesa muito lá no poder. Então, são basicamente duas corporações que dominam toda a economia cubana, Gaesa e Gaivota. A Etexa, que é da internet, ela está ligada a essas duas corporações. Aí levantou-se a questão, é um momento frágil do vídeo, né? Achei fraco isso, que o Ian advoga a favor de censura, de expulsão das grandes corporações, mas ele está em uma. A gente está aqui no YouTube, então assim, se você é totalmente contra as Big Techs, você acha que elas transmitem a ideologia capitalista, então talvez não seja o lugar. Se não há nuances no seu pensamento a respeito disso, talvez não seja o lugar para você continuar aqui. O Ian continuar aqui. Que sentido tem? Essa posição tem que ser mais nuançada. De a favor de censurar redes sociais e participar em uma como empregado, né? Achei contraditório. A posição muito radical contra redes sociais, contra IA, a minha posição é mais nuançada. Não é? Eu penso que aqui é uma abertura para um diálogo e tudo, para essas, igual aqui com você, com o camarada Ian, porque isso é tudo muito pouco conhecido, as fontes são difíceis de reunir sobre Cuba e as visões são sempre polarizadas em quem quer negar tudo e quem quer aderir ao castrismo com paixão e tal, não. Então aqui nem Trump nem castrismo. É uma visão de esquerda que é muito rara. Por isso, minha fonte é o Frank Garcia, que ele é trotskista posadista, mas é a única esquerda marxista possível que eu encontrei. Não é? Eu leio também a Alina Hernandes, do Centro Cívico de Cuba. Tem posicionamentos interessantes. Então, o Ian falou uma hora que a comida é distribuída, uma parte de graça. O Frei Beto também na entrevista dele fala isso. Eu não vejo, não. Não vejo assim, não. Não creio que a comida é distribuída de graça. Inclusive, no Fidel e a Igreja, o livro do Frei Beto, aparece lá o economista Joelmir Betting, eles debatem a economia, e tem uma passagenzinha que eu achei que saiu uma verdade, que ninguém entra muito no detalhe. O mercado negro em Cuba, ele é oficial. Então, como é que uma cubana explicou isso? Creio que isso existe em 86, ele existe hoje também. Então, assim, ao invés do Estado combater algo que é ilícito, ele traz para ele mesmo fazer. Então, por exemplo,
Tem gente que compra um pedaço de carne que está em Cuba, mas não está disponível no armazém oficial. Está na mão do Estado, mas pela internet a cubana que eu vi comprar num vídeo aqui, comprou em dólar, porque aqui a elite, né, precisa de dólar. Então a classe dirigente precisa de dólar. Então a pedaço de carne está em Cuba, mas é comprado pela internet com dólar. Entendeu? Então, assim, o mercado negro é oficial. Qual o grande problema nisso? Então, sobre essa questão do tráfico de drogas, que agora que envolveu o Maduro, eu prefiro não opinar, vamos deixar que a história responda. Mas Maduro era um grande aliado e seguidor do modelo cubano, e pelo menos num episódio histórico foi registrado que uma pessoa ligada ao Estado, aos altos escalões, que é o general Ochoa, estaria traficando drogas ali dentro de Cuba. Então, com a versão oficial, em determinado momento ele foi descoberto e punido e foi feito justiça e foi televisado um julgamento para mostrar que ninguém está acima da lei e tal. Mas observe, é o padrão, o Estado fazendo tráfico de drogas, controlando corporativamente até o ilícito. Também existe para alimentos. O Estado vende um pedaço de carne que não está no armazém estatal, mas que é adquirível, você pode adquirir pela internet pagando $1. O mercado negro sendo o mercado oficial. Então, é isso que eu acho preocupante, esse estilo de economia, não é? Que acaba que é opressivo para o povo. E tem a questão de envolver o Estado com o ilícito, não é? Então, vamos caminhando para o fechamento, né? Bom, eu acho que o vídeo já ficou longo, são essas as minhas pontuações no geral aqui para o camarada aí. Então, ele acha que as redes sociais são fonte de propaganda imperialista. Eu acho que o grande problema é o sistema econômico de Cuba ficar com o pior do capitalismo e do socialismo, digamos. Ele tem um Estado super controlador, esse modelo ali, mas não tem o poder soviético. Ele não tem a capacidade de destituir a direção, fazer críticas. A organização de cima para baixo, ela é muito frágil nesse sentido. Então fala-se, na Constituição está lá, você pode revogar o mandato, mas ele não é revogado. A gente não ouve falar de um mandato de um político que seja revogado. Então realmente, para a classe trabalhadora, para os camponeses cubanos conseguirem fazer mesmo esse poder popular, não tá acontecendo. Não tá. Então assim, é só pro forma, é algo. Na Assembleia Nacional deles lá, todo mundo vota corporativamente, todo mundo levanta a mão, vota de forma unânime durante muitos anos. Então é corporativo, né? Ficaram com o pior do sistema socialista, que é esse cerco por parte do imperialismo americano, daí de grandes potências, né? Que os europeus também em parte ajudam. E esse Estado super controlador. E por outro lado, não tem a participação, tem repressão para a participação popular efetiva. E, bom, se existe segurança pública, se o seu Estado mesmo trafica, aí ele não abre para as facções disputarem, não é igual tem aqui a venda de droga, porque é ele mesmo que decide quem vai traficar, e o Estado, se o Estado traficar, aí não tem violência, não é? Se o Estado é que comete os crimes de forma amoitada ali, não tem violência mesmo, né? Então, beleza, acho que são esses os principais pontos, não é? Então, falou.